Neste vídeo vamos trazer um outro poema parnasiano, também do poeta Alberto de Oliveira, intitulado Vaso Chinês. Justamente porque os parnasianos valorizam a arte por si só, a arte pela arte, é muito comum que eles façam uma poesia como forma de apreciar uma outra obra de arte. Os vasos chineses, por exemplo, até hoje, são considerados objetos artísticos de grande valor no mundo todo, justamente porque os autênticos vasos chineses são pintados manualmente, portanto, nunca um vaso é igual ao outro. E é muito comum que as cenas pintadas ali retratem a cultura e as histórias do povo chinês. Então, assim nos diz Alberto de Oliveira. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente, quer dizer, sem querer, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. É comum, em nome de alcançar a rima, a métrica perfeita, os autores trocarem as palavras de lugar dentro de uma oração, na composição do verso, formando aquilo que a gente chama da ordem indireta. Quer dizer, não segue aquele padrão de sujeito e predicado. Então, quando ele diz ali, por exemplo, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, o que ele está querendo dizer na ordem direta? Viu casualmente uma vez sobre o mármore luzidio de um contador perfumado. Mármore é uma pedra de mármore, luzidio, brilhoso, e um contador é uma espécie de aparador. E aí ele vê, então, esse vaso em cima dali, como se fosse um objeto de decoração, entre um objeto e outro. Observa que ele usa aqui palavra de cunho culto, que é mármore, que é o sinônimo de mármore, por dois motivos. Primeiro, que é uma forma mais arcaica, portanto, há uma valorização desse vocabulário mais antigo, como se fosse uma referência a uma cultura. Além disso, sumindo com o E no final de mármore, ele diminui a métrica, né, ele diminui a quantidade de sílabas, o que vai contribuir na hora de fazer a métrica regular do texto. Fino artista chinês e namorado, nele, quer dizer, no vaso, pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado. Ele trabalhou ali na forma de pintar aquele vaso, colocando um coração doentio, quer dizer, sofrido, aparentemente representado por flores rubras, quer dizer, flores avermelhadas, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, ao azar, à má sorte, quem o sabe? De um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Então, um velho mandarim é considerado como um sábio, uma pessoa que é bem respeitada, então essa figura também aparece ali no vaso. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele Xin. Xin é o chinês, o mandarim. De olhos cortados, a feição de amêndoa. Amêndoa é uma castanha bem fininha, que tem um formato meio oblíquo, meio fechado. Daí ele faz essa comparação dos olhos do chinês, que são olhos puxadinhos, parecendo uma amêndoa. Nós temos aqui, então, nesse texto, uma descrição daquilo que ele vê de um objeto. Ele quer escrever, então, sobre um vaso. Daí ele busca os detalhes que há naquele vaso. Ele até chega a comentar sobre elementos emotivos, mas ele não se deixa também levar por essas emoções. Há a objetividade muito presente nesse poema. E, embora não se tenha a marca da mitologia, mas há a arte pela arte, que é a descrição do vaso que ele põe ao longo do texto. Além disso, uma busca por um vocabulário mais culto, como aqui mármore, luzidio, sutil lavrado, desventura. Depois aqui embaixo, Xin. Há uma busca, então, por essa
esse vocabulário mais elitizado, sob o ponto de vista cultural, e é importante observar as rimas. Observa que todos os versos têm rima, e num único poema tem duas rimas raras. Vio, que é uma combinação de verbo com pronome, rimando com o adjetivo luzidio. Toda vez que nós tivermos essa combinação de verbo mais pronome com uma outra palavra, é uma rima rara. E aqui embaixo, mais uma rima rara. Vendo-a com amêndoa. Então, esse tipo de texto aqui, só o fato de ter duas rimas raras, já trazem assim uma valorização tremenda para o poema parnasiano. Além disso, ele também usa palavras não comuns para essa rima, como, por exemplo, doentio com sombrio, mandarim com chim. Então, há um apuro muito grande nas rimas. Fora isso, até que de olho você pode achar que os versos não têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, mas tem sim. Vamos pegar aqui, por exemplo, um verso mais longo. Casualmente, uma vez de um perfumado. Quantas sílabas poéticas esse verso terá? Então, conta aí comigo. Casualmente, uma vez de um perfumar. Então, esse casual aqui, ele vai juntar. Casualmente, uma vez de um perfumar. 10 sílabas poéticas. Não pode dar 11, nem 9. Os sonetos clássicos têm que ser ou com 10 ou com 12. Vamos pegar um menorzinho. Esse aqui, fino artista chinês enamorado. Fino artista chinês enamorar. 10 sílabas poéticas. Então, todos terão 10 sílabas poéticas. Há, então, um apuro formal também muito bem trazido aqui neste texto de Alberto de Oliveira. Vamos ficar por aqui.